Oi, 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 pessoal, tudo bem? Queridos, estamos aí na reta da nossa prova periódica. Meus queridos aí da terceira série, ó, vai dar tudo certo, vai ser super lindo, vocês vão fazer uma excelente prova. Eu liberei os gabaritos das atividades de orações subordinadas adverbiais, mas alguns estudantes me pediram para poder gravar a explicação, alguma coisa assim. Então vamos embora, que vai dar certo. Deixa eu puxar isso daqui para cá para vocês conseguirem me ver e ao mesmo tempo ver a página aqui, né? Não é para ficar olhando as respostas dos coleguinhas, tá? Vai ser de alguém aí da turma, mas não é para ficar olhando as respostas dos coleguinhas aqui. Essa lista de exercício eu coloquei para vocês com 20 questões, então foi uma lista bem assim intensa, exatamente para a gente pegar algumas características específicas das adverbiais, mas há, por exemplo, aí casos de adjetivas, há casos também de substantivas. Só lembrando que na nossa prova não vai cair as substantivas, tá, gente? Fica a dica. Antes de começar a correção, gente, só para poder sinalizar. Nas orações substantivas, apesar de não cair na nossa prova, eu acho que é importante frisar isso. A conexão entre a oração principal e a oração subordinada é por meio de conjunção integrante quando ela é desenvolvida, quando ela não é reduzida de infinitivo, nem de gerúndio, nem de particípio. Nas adjetivas, que vai cair na nossa prova, a conexão é por meio de pronome relativo. E o pronome relativo é sempre anafórico. Ele sempre retoma algo que já foi dito anteriormente. Então, ajuda no processo da coesão textual também, ok? E nas adverbiais, isso a gente pensando todas elas desenvolvidas, tá? E nas adverbiais, a conexão é por locução conjuntiva, por conjunção, e aí eu preciso ficar ligada na semântica, porque eu posso ter a mesma conjunção aparecendo em uma das nossas orações, e eu preciso ver a relação entre a oração principal e a oração subordinada, para eu classificar de modo correto, ok? E aí cabe ressaltar um ponto importante, gente. Não pode ter preguicite aguda. Volta no período, pega o período todo, olha o período inteiro. É muito raro a gente ter um período que só tenha duas orações e ele só uma classificação única. A gente tem uma tendência a ter períodos mistos. Então eu preciso ver a relação da oração subordinada ali com a oração principal. Por isso que não pode ter preguicite aguda, ok? Deixe-me ver se falta mais alguma dica super valiosa aí para vocês. Acho que não, no meio do caminho a gente vai conversando. Queridos, primeira questão que eu coloquei foi uma questão discursiva da Unicamp para vocês. E aqui a gente tinha dois carregadores estão conversando e um diz: se eu fosse presidente da República, eu só acordava lá para meio-dia. Depois eu ia almoçar lá para as 3, 4 horas. Só então que eu ia fazer o primeiro carreto. Carreto aí é o primeiro trabalho, né? O primeiro momento de carregar, por isso que eles são carregadores, carregar um caminhão, por exemplo, o primeiro carreto. E aí, amores, um ponto importante: a gente tem o uso do se aqui. Esse se está trazendo aí um olhar condicional, uma hipótese. A hipótese dele ser o presidente da República. Agora, ele é o presidente? Lógico que não. Se ele não é o presidente, ele está naquele mundo fantasioso de achar que só pode acordar ao meio-dia, de almoçar lá para as 3, 4 da tarde, para depois, quem sabe, começar a trabalhar. Então, assim, é no mundo fantasioso dele. Por isso que a gente tem aí a condicional. Exatamente porque a oração subordinada adverbial condicional levanta possibilidades, levanta hipóteses. Ó, hipóteses, que é o que encaixa aqui muito bem. Por isso também esse uso do subjuntivo. Se eu fosse, esse pretérito imperfeito do subjuntivo aí nessa história, ok? Para trazer essa ideia de irrealidade, de fantasia, de imaginário. Ok, gente? Vamos lá. Nossa, eu fico falando ok como se eu estivesse em sala de aula, né? Tô
perdida, como se eu estivesse falando com vocês assim presencialmente e alguém fosse me responder. Olha que loucura. Amores, aqui nessa questão a gente tem reduzidas. Reduzida de gerúndio, reduzida de infinitivo e reduzida de particípio. Nas orações reduzidas, eu posso ter aí a possibilidade de aparecer uma preposição conectando a oração principal com a oração subordinada, ou não ter nem preposição nem conjunção, ok? Eu acho que isso é importante a gente frisar. A gente tem aqui, estando em boa fase, não fez grande partida, não veio por estar muito ocupado. Feitas as ressalvas, encerramos a reunião. Amores, estando em boa fase, não fez grande partida. Ideias paradoxais aí, né? A gente tem aí, mesmo que ele esteja em boa fase, ele não fez uma grande partida. A gente espera que ele faça uma grande partida por estar em uma boa fase, mas não foi o que aconteceu. Então aqui eu tenho uma oração subordinada adverbial concessiva, reduzida de gerúndio. E aí é importante frisar, gente, que a concessiva não é igual à adversativa, tá? A adversativa é uma oração coordenada, elas têm informações importantes e independentes e que naquele contexto elas estão unidas. A concessiva não. A concessiva traz uma situação pontual na conexão entre as duas informações e a dependência semântica entre a oração subordinada e a oração principal, ok? Percebam que eu até brinquei aqui na resposta falando, mesmo estando em boa fase, mesmo que esteja em boa fase, não fez grande partida. Então, bem típico de uma concessiva aí até. Foi sem querer para poder explicar e acabei colocando a conjunção. Então, eu consigo transformar em uma oração desenvolvida aí com a ideia de concessão. Depois veio, não veio por estar muito ocupado. Qual foi aqui o motivo, a situação, a circunstância dele não vir? Foi por estar muito ocupado. Vocês já perceberam que o gabarito aqui é a letra E, né? Já sem querer, não deu nem para poder trazer aqui a marcação. Então, gabarito letra E aí bonitinho. Amores, então a explicação de não ter vindo foi porque ele estava muito ocupado. Então, porque ele está muito ocupado. Percebam que eu coloquei o porquê aí. Se eu coloco o porquê aí, nesse contexto, visto que está muito ocupado, lembrem-se disso, já que está muito ocupado, essa oração não vai ter vírgula antes do porquê, ok? Porque ela é uma causal. E nesse caso é uma causal reduzida de infinitivo. Olha aqui, prep e o verbinho no infinitivo, o verbinho estar no infinitivo. Logo depois a gente tem, feitas as ressalvas, encerramos a reunião. Assim que fizemos a ressalva, ou assim que foram feitas as ressalvas, encerramos a reunião. Então, a marcação de temporalidade, ok, meus amores? Então, vale a pena dar uma olhadinha com calma nessa daqui. Aí, nesse contexto, reduzida de particípio, que é uma das formas nominais aí do verbinho, trazendo a ideia de passado. Questão 3, uma questão do ITA, e para variar, o ITA, por ser uma instituição de carreira militar, vai trabalhar em cima de quê? De conjunções mais formais, conjunções que a gente não olha com muita frequência no nosso dia a dia. E aí é que ele pede a ideia da concessão, a ideia da oposição. E aí esse não obstante, esse não obstante, deixa eu fechar isso daqui, né? Esse não obstante traz essa ideia de concessão, tá, meus amores? Então, não obstante haja concluído 2 cursos superiores, então a gente tem aí bonitinho, né? Mesmo que ele tenha concluído 2 cursos superiores, é incapaz de redigir uma carta. O que a gente tem aí em voga? Mesmo que ele tenha concluído 2 cursos, que eu parto do pressuposto que ele tem conhecimento, ele não sabe redigir uma carta. Então, eu tenho essa ideia de oposição aí, ok?
Questão 4. Essa questão 4 é fabulosa. Por quê, meus amores? Porque a gente está falando de texto poético, e texto poético adora inversão sintática. Então, a gente precisa tomar cuidado para fazer uma análise sintática adequada. A gente tem aqui, nos dramalhões, quincenas, esse quincenas, esse quezinho retoma dramalhões. Então, eu tenho, nesse contexto aqui, ó, eu tenho um pronome relativo. Você encena o dramalhão. Basicamente isso, né? Tu encenas o dramalhão. Então tem um sujeito oculto para esse encenas, verbo encenar, e o que que você encena? Dramalhão. Então esse que está retomando o dramalhão numa posição de objeto direto. A tamanho poder. Então minha oração principal é a tamanho poder de vida. Essa é a minha oração principal, ok? Que eu próprio nem me canso de viver. Esse que não está retomando vida. É importante olhar que eu próprio nem me canso de viver, não é eu próprio nem me canso de viver a vida. Não é isso. Tá trazendo uma marcação de dramalhão aí nessa história. E ele pede exatamente para gente analisar sintaticamente essa oração aqui, que é a terceira oração. Primeira oração é quincenas, retomando dramalhões. Segunda oração aqui é a nossa oração principal, a tamanho poder de vida. E terceira oração é que eu próprio nem me canso de viver. E qual é a classificação dela? É de consequência. Esse dramalhão é tal que eu próprio não me canso de viver, de modo que eu próprio nem me canso de viver. Percebam que eu coloquei o tal que e o de modo que. Toda vez que eu consigo utilizar uma dessas duas conjunções, eu tenho uma oração subordinada consecutiva. E aqui ela está desenvolvida, bonitinha, porque eu tenho esse canso na primeira pessoa do singular aqui, tá bom? Então tá desenvolvida fofinha aí. Ok? Questão 5. Apesar de todo o seu poder tóxico, ele está pedindo exatamente a referência semântica disso daqui. Apesar de todo o poder tóxico, estaríamos bem. É basicamente essa a marcação da oração principal com a oração subordinada. E qual é o valor semântico disso aqui? É concessão. É essa oposição de forma paradoxal, ok? Então, apesar de é tipicamente concessiva. Inclusive, aquela música do Chico, né? Apesar de você, é bem marcada na concessiva, tá, gente? Então, é bem fofinho de vocês guardarem aí na memória. Apesar de você, amanhã vou ser feliz, apesar de você, amanhã serei feliz, uma coisa assim. Então, é a marcaçãozinha de concessiva. Amores, aqui a gente tem uma propaganda e essa propaganda é bem facinha. Se você deixar, o mosquito da dengue vai cair matando. Depende de quê? Então, eu tenho uma relação aqui de possibilidade. Se você deixar, o mosquito vai cair matando. Então, uma marcaçãozinha de condição. De modo geral, essa turma aqui, ó, foi bem. Bem bonitinho. Amores, vamos aqui para o uso da conjunção como. Tomem cuidado porque o como pode ser também falciane, tá? Então tem várias possibilidades da gente usar o como. Na grande maioria das vezes é comparativa, mas lembre-se que para ser comparativa ela precisa vir com uma ideia de comparar algo com dois elementos pelo menos, ok? Então vamos lá. Espero poder contar tudo a você, como nunca pude contar a ninguém. E espero que você seja uma grande fonte de conforto e ajuda. A oração intercalada, por que ela está intercalada? Porque ela está no meiozinho aqui, ó, entre essa primeira oração e essa outra parte de oração. Aqui a gente vai ter uma subordinada substantiva. Aqui a gente também tem uma subordinada substantiva mais complexa e reduzida de infinitivo também,
com a marcação de reduzida de infinitivo. E nesse meio de caminho, a gente tem uma comparativa. Então, espero poder contar tudo a você, como eu nunca pude contar a ninguém, contar coisas a outras pessoas. Então, eu estou comparando a possibilidade, a ideia de contar alguma coisa para você, como eu não pude contar nada para as outras pessoas em si, ok? Então, aqui a gente tem uma comparativa fofinha. Na sequência, gente, eu adoro essa questão, porque essa questão, ela exige a gente pensar um pouquinho na nossa oralidade também. Ela se dedicou tanto a ponto de conseguir a promoção. Ela se dedicou tanto que conseguiu a promoção. O que eu mudei? Eu só coloquei uma conjunção nessa história e desenvolvi a oração. Então, ela se dedicou tanto a ponto de conseguir a promoção, é uma consecutiva reduzida de infinitivo. Ela se dedicou tanto que conseguiu a promoção, é uma consecutiva normal desenvolvida. Então, é bem bacana, de modo que conseguiu a promoção, encaixou bonitinho. Então, olha como a gente consegue, bem tal que conseguiu a promoção, encaixou também bonitinho. Então, consecutiva certinha aí. E esse uso do a ponto de é muito típico da nossa oralidade, né? Ele se dedicou tanto, ele estudou tanto a ponto de gabaritar a prova de gramática. É o que eu espero aí de vocês. Vai dar tudo certo. Amores, aqui me pede qual das orações abaixo é uma causal. Gatíssimos, aqui tá fácil. Olha o jaque aqui no meio do caminho. Causal bonitinha. Tomem cuidado com essa B, porque essa B é uma consecutiva. Chegamos tão cedo que o portão da faculdade ainda estava fechado. De modo que o portão da faculdade estava fechado. Ok? Eu acho que é importante. Olha uma conformativa aqui. Realizou os exercícios de acordo com as instruções do mestre. Então, uma marcaçãozinha de conformativa, de conformidade, sem um verbo explícito, que as conformativas têm essa tendência, as conformativas e as comparativas, de ter um verbo subentendido aí, sem nenhum problema, tá bom? Vamos lá? Questão 10. O que aparecendo aqui como causal? A oração em destaque no período vamos apressar as crianças que já está tarde é uma causal, é o motivo, é o porquê que a gente tem que apressar as crianças. Vamos apressar as crianças porque já está tarde. Lembrando que se eu colocar o porquê aqui é sem vírgula. Ok, meus amores? Lembrem-se disso. Por que não é consequência, gente? Isso daqui não é a consequência de apressar as crianças, e sim a explicação da gente apressar as crianças. O motivo, a razão de eu apressar as crianças. Ok? Vamos lá, essas daqui vocês não erram, pelo amor de Deus, gente. A fim de que, com o intuito de que, por exemplo, né? Confito de que é típico de qual tipo de adverbial? Afinal. Então, comparecemos à Assembleia com o objetivo de votar. Confito de que pudéssemos votar. Com o intuito de que pudéssemos votar. Então, final. Essa construção da oração subordinada adverbial final é típica da conclusão do texto dissertativo argumentativo padrão Enem, lá na proposta de intervenção, a finalidade da proposta de intervenção de vocês, ok? Lembrem-se disso. Amores, aqui uma estrutura de locução conjuntiva típica da temporal. Ficou muito nervoso logo que ouviu a sirene. Assim que ouviu a sirene. Quando ouviu a sirene. Então percebam que eu consigo trocar por outras conjunções temporais aí nessa história. Se eu trocar o logo que por o quando, pelo assim que, eu mantenho a mesma função sintática,
de oração subordinada adverbial temporal e a mesma função semântica, né? O valor semântico aí também, ok? Então, nesse caso, dá para a gente ter a alteração das conjunções mantendo valor semântico e valor sintático. Amores, aqui me pede uma proporcional. Na questão 13, já está pedindo a proporcional, e lembre-se da proporcional, a ideia de gradação, seja ascendente, seja descendente, seja opositiva, né? Porque uma gradação também pode ter essa marcação aí de inversamente proporcional, que é o caso que a gente tem aqui. Quanto mais ele falava, menos entendíamos. A ideia de quanto mais uma pessoa fala, mais a gente entende, né? Também teria uma proporcional se eu tivesse, quanto mais ele falava, mais entendíamos sem nenhum problema. Só que aqui a gente tem um inversamente proporcional, né? Quanto mais ele fala, menos a gente entende. Então, proporcional aqui nessa historinha. Cresce um lado, diminui o outro. Podia ser cresce um lado, cresce o outro, sem nenhum problema, tá? Meus amores, na questão 14, a gente tem um caso bem particular, que é o caso de uma final utilizando o quê? A conjunção quezinho. O que é bem falciane, o que pode ser uma conjunção integrante, pode ser um pronome relativo, pode ser uma conjunção causal, conjunção consecutiva, uma final. Então a gente precisa olhar com bastante atenção. Fiz-lhe sinal que se sentasse, para que se sentasse, a fim de que se sentasse. Percebam que deu para eu poder colocar essas outras conjunções. Se eu conseguir colocar isso, ela é final. Aqui não é consequência, a consequência do meu sinal e você sentou. Não é o motivo do meu sinal, a explicação do meu sinal para você se sentar. Não. É lógico que poderia ter uma situação como essa, né? Eu vou fazer um sinal e na hora que eu fizer o sinal você se senta. Isso é uma explicação. Aí eu tenho que olhar dentro do contexto. Aqui a gente não tem isso. Então, fiz-lhe um sinal para que se sentasse, a fim de que se sentasse. Aí é uma finalidade, com o objetivo de você se sentar, ok? Na sequência, uma causal, por gentileza. Amores, aqui nem precisa sofrer, né? Apareceu o porquê sem vírgula antes, segue o baile porque é causal. Foi demitido porque não era bom funcionário. Então, é pontual isso. É ali contextual. Por isso que a gente não tem aqui só uma explicação. Aqui a gente tem uma situação pontual. Por isso que ela vai ser uma adverbial causal nesse contexto e não uma explicativa. Ok? Amores, questão 16 é uma questão da FUVEST que eu gosto muito. E aqui a gente tem algumas situações que eu acho que é bem interessante. Bem interessantes, melhor dizendo, né? Primeiro ponto é item A, que está pedindo no fragmento, ao tropeçar, cravava sua própria adaga no peito. Amores, o primeiro ponto que eu quero que vocês pensem é porque não está na linha 10, está um pouquinho acima, está na linha 8, para ser mais exata. Eu preciso pegar o período todo. O período é na briga final do Batman número 1, o horripilante bufão sofria um final digno de sua desumana ironia. 2 pontos. Ao tropeçar, cravava sua própria adaga no peito. Esse cravava sua própria adaga no peito vai trazer uma relação com sofria um final digno de sua desumana ironia. E essa relação, gente, não é uma relação de explicação comum. Percebam que aqui tem no item explicação. Se eu ponho somente explicação, por mais que seja uma marcação explicativa ali, vai dar a entender que é uma coordenada. E não é uma coordenada, ok? Por isso que tem que ser causa. Nas adverbiais, aquela que traz a explicação é causa e não explicativa. Explicativa é oração coordenada, sindética explicativa. Então, aqui foi um peguinha da banca aí do vestibular, ok? E esse ao tropeçar é quando ele tropeçava.
É óbvio que aqui a gente tem uma oração subordinada temporal reduzida de infinitivo, ok? Então, ela está até aqui no meio do caminho. Posso tirar esses 2 pontos e colocar uma vírgula? Posso. Sofri um final digno de sua desumana ironia, vírgula, ao tropeçar, vírgula, cravava sua própria adaga no peito. Ok? Então, essa oração temporal aqui, ela tá intercalando a oração principal com a oração subordinada causal. No item B, aqui, as vírgulas em e depois o silêncio e em mas seu rosto continua sorrindo para sempre são usadas respectivamente com a mesma finalidade que as vírgulas em para meus amigos o melhor e organizava tudo cautelosamente. O cautelosamente aqui, adjunto adverbial de modo. E aqui esse para sempre também é um adjunto adverbial, só que não é de modo, é de marcação de temporalidade. E depois o silêncio, eu tenho o adjunto adverbial de tempo aqui separando do trechinho. E para os meus amigos, adjunto adverbial de direcionamento, né, de finalidade. E aí depois o melhor, também construindo a oração ali de forma mais elipse, né? Então, nos 2 casos, a gente tem aí o uso da vírgula de modo bem estilístico, com a finalidade de separar o adjunto adverbial, ok? Amores, aqui é uma das questões que eu mais gosto também. Era uma fada tão suave e pura que ao vê-la o coração me estremecia. Então, assim, aqui a gente tem a situação de modo que ao vê-la o coração estremecia. Tal que ao vê-la o coração estremecia. O que traz a ideia de quê? De consequência. A consequência dela ser tão suave e pura assim, fazia com que meu coração estremecesse. Bem bonitinho isso. Na questão 18, a gente tem o Enem. E olha, gente, essa questão é fofa. Essa questão é bonitinha. E essa questão traz algo que eu acho que é muito bacana, que é uma reduzida de gerúndio, trazendo uma marcação lindíssima vinculada à interpretação de texto. A gente tem aqui, acontecendo de o cientista provocar um dano em um local específico do cérebro, qual é o objetivo disso? Acontecendo de o cientista provocar um dano em um local específico no cérebro, o rato deixa de fazer essa vocalização e a brincadeira vira briga séria. Então, a marcação que eu tenho aqui é de oração principal para isso daqui, que tem até um período bem misto, que além de marcação de oração com subordinada, a gente tem aí coordenado. Então, o rato deixa de fazer essa vocalização, acontecendo de o cientista provocar um dano em um local específico do cérebro. E aí, qual é o intuito disso? Se o cientista provocar um dano em um local específico do cérebro, né, específico no cérebro, o rato deixa de fazer essa vocalização e a brincadeira vira briga séria. Então eu tenho uma condição aí nessa historinha. Por isso, e é uma condição sem conjunção aqui e que está reduzida de gerúndio, ok? Questão 19, também uma reduzida, só que agora uma reduzida de infinitivo. E aqui a gente tem uma subordinada substantiva, amores. Então eu tenho 2 oraçõezinhas aqui bem distintas. Ao analisar o desempenho da economia brasileira, quando se analisa o desempenho da economia brasileira, os empresários afirmaram que os resultados eram bastante razoáveis. Quem afirmou? Os empresários. Quem afirma, afirma algo ou alguma coisa. O que foi afirmado? Que os resultados eram bastante razoáveis. Então, isso daqui é um objeto direto oracional ou oração subordinada
substantivo objetiva direta. E aqui em cima, a gente tem uma marcação de adverbial temporal ao analisar o desempenho da economia brasileira. Quando analisaram o desempenho da economia brasileira, os empresários afirmaram, ok? Assim que analisaram o desempenho da economia brasileira, os empresários afirmaram. E por fim, nossa questão 20, que é uma questão bem bacana, que é uma questão bem típica de período misto mesmo, né? Eu tenho dois tipos de orações subordinadas aqui. A primeira é uma oração subordinada, a primeira e a segunda é uma oração subordinada comparativa. Tenho duas comparativas aqui nessa história, ó. O teu sorriso é imemorial, como as pirâmides do Egito são imemoriais e como é, puro e como uma flor. E puro como uma flor, né? Melhor dizendo. Então, como a pureza de uma flor é. Então, eu tenho aqui duas orações subordinadas comparativas, e as comparativas podem ter subentendido o verbo aí sem nenhum problema. E depois eu tenho uma adjetiva aqui, ó. Que abriu na manhã de hoje. Quem abriu na manhã de hoje? Que, sujeito, função do sujeito aqui, é o quezinho. E esse quezinho retoma semanticamente a expressão flor. É a flor que abriu na manhã de hoje e que está substituída pelo pronome relativo que. E aqui, como não tem pontuação, essa oraçãozinha adjetiva aqui é uma oraçãozinha subordinada adjetiva restritiva, ok? Então, é uma informação preciosa aí, de que ela só abriu na manhã de hoje, que ela só desabrochou na manhã de hoje. Amores, eu espero ter sido clara para todo mundo, espero ter conseguido tirar as dúvidas aí de quem estava com dúvidas e tudo mais. Façam uma prova amanhã com bastante cuidado, com bastante atenção. Vai dar tudo certo, vai ser lindo. Tô torcendo aqui por vocês e vocês vão ficar ali fofinhos, lindos e maravilhosos, ok? Beijoca no coração de vocês, fiquem bem, sigam com tranquilidade, façam a prova com bastante tranquilidade. Tchauzinho, gente!